Algumas das verdades mais alucinantes do universo são os paradoxos da vida. Nesse vídeo, vamos explorar os 7 paradoxos ocultos que moldam completamente nossas vidas. Vamos entender também como obter total controle sobre esses paradoxos e moldar nossa realidade através deles. Então, o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma situação aparentemente contraditória, mas que, ao ser examinada mais profundamente, revela uma verdade lógica. Em outras palavras, é uma afirmação ou conjunto de afirmações que parecem entrar em conflito, desafiando a lógica comum. Um exemplo clássico de paradoxo é o paradoxo do mentiroso, que diz: esta declaração é falsa. Se a afirmação for verdadeira, então ela é falsa, mas se for falsa, então ela deve ser verdadeira. Esse paradoxo cria um ciclo de contradição, destacando a complexidade e o desafio que algumas situações paradoxais podem apresentar. Mas então, quais paradoxos podem realmente mudar sua realidade? Primeiro, paradoxo. Quanto mais algo te assusta, mais deverias considerar fazê-lo. Isso não se aplica a situações perigosas, mas às coisas importantes que causam apreensão. Geralmente, as tarefas significativas despertam medo porque impactam nossa identidade e autoestima. Se algo te assusta, é provável que seja valioso e desafiador. Um exemplo pode ser encontrado na esfera pessoal, como assumir um novo desafio profissional ou buscar uma mudança de carreira. Se a perspectiva de tomar essa ação te assusta, é provável que essa mudança seja significativa e valiosa para o seu crescimento pessoal e profissional. O medo muitas vezes está associado a tarefas e desafios que impactam nossa identidade e autoestima. Ao reconhecer esse medo, o paradoxo sugere que, em vez de evitá-lo, é melhor enfrentá-lo. Portanto, o enfrentamento do que nos assusta pode ser uma estratégia para encontrar oportunidades valiosas de crescimento e superação de limites. Paradoxo 2. Quanto mais falhas, mais oportunidades terás de ter sucesso. Inúmeros exemplos validam isso, e é lógico. A maestria em algo é alcançada por meio da prática, muitas vezes cometendo erros no processo. Muitos se concentram em evitar falhas, pensando que isso levará ao sucesso. Contudo, o caminho real para o sucesso envolve falhar repetidamente, aprender com esses erros e persistir. O clichê sobre o fracasso existe por um motivo. Eu perdi mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória, e eu errei. Eu falhei repetidamente na minha vida, e é por isso que eu fui bem-sucedido. Essa frase de Michael Jordan ilustra a ideia de que o sucesso muitas vezes é alcançado através das falhas e dos erros persistentes. Paradoxo 3. Quanto mais você se esforça para conquistar a aprovação dos outros, menor a probabilidade de obtê-la. Um aspecto intrigante da psicologia humana é que grande parte da comunicação entre nós vai além das palavras, residindo no contexto do que é expresso. Não se trata do que eu digo, mas do porquê de eu ter dito. Se eu constantemente compartilho informações na esperança de ganhar sua simpatia, isso gera desconfiança sobre minhas intenções. Todos já enfrentamos a situação em que alguém concorda incondicionalmente conosco, e isso pode ser irritante. Portanto, por favor, seja autêntico. Nas relações humanas, um toque de atrito é necessário para construir confiança genuína. Relações reais nascem da autenticidade, permitindo que as pessoas apreciem suas imperfeições umas nas outras. Paradoxo 4. Quanto mais certo alguém está, maior a probabilidade de estar errado. O efeito Dunning-Kruger revela que a confiança excessiva geralmente está associada à falta de experiência ou conhecimento em um campo. Em outras palavras, o efeito Dunning-Kruger sugere que indivíduos menos experientes ou menos competentes têm uma confiança desproporcional em suas habilidades, enquanto especialistas geralmente tendem a ser mais cautelosos em suas afirmações. Um exemplo prático do efeito Dunning-Kruger pode ser observado em situações cotidianas, como debates sobre questões políticas ou científicas, em que indivíduos com conhecimento limitado podem expressar opiniões extremamente confiantes, mesmo que suas informações sejam limitadas. Em contrapartida, especialistas nessas áreas podem ser mais cautelosos em suas afirmações,
reconhecendo a complexidade e as incertezas envolvidas. Paradoxo 5. Quanto mais aprendes, mais percebes que não sabes nada. O conhecimento profundo traz consigo a consciência das vastas lacunas em nossa compreensão. O especialista frequentemente luta para comunicar seu conhecimento, pois percebe as questões não resolvidas. Ao se aprofundar em um campo específico, uma pessoa pode ganhar um conhecimento especializado significativo. No entanto, esse conhecimento aprofundado muitas vezes traz consigo a consciência de que há muito mais para aprender e entender. Isso cria um sentimento de humildade intelectual, onde o indivíduo percebe a vastidão do desconhecido e a complexidade inerente ao campo de estudo. Um exemplo prático desse paradoxo pode ser encontrado em muitos especialistas em campos científicos. Um pesquisador altamente especializado em uma área específica da biologia, por exemplo, pode se dedicar anos estudando um fenômeno particular. No entanto, à medida que avança em sua pesquisa, pode descobrir questões não resolvidas, novas variáveis desconhecidas e complexidades que antes não eram percebidas. O que nos mostra a importância de sermos humildes ao adquirir conhecimento. Paradoxo 6. Quanto mais odeias uma característica em outras pessoas, mais provavelmente estás evitando essa característica em ti mesmo. Carl Jung chamou isso de sombra, onde aquilo que nos irrita nos outros muitas vezes reflete algo que negamos sobre nós mesmos. Reconhecer essa projeção é um passo para o crescimento pessoal. Segundo Jung, a sombra é a parte oculta e não reconhecida da psique de uma pessoa, composta por aspectos reprimidos, negados ou não aceitos da personalidade. Quando aplicamos esse conceito ao paradoxo, significa que as características que irritam ou incomodam em outras pessoas podem ser reflexos de aspectos não resolvidos em nossa própria psique. Em vez de confrontar essas características dentro de nós mesmos, projetamos nossas próprias qualidades indesejadas nos outros, criando uma aversão externa. Reconhecer essa dinâmica é considerado um passo essencial para o crescimento pessoal. Ao invés de simplesmente rejeitar ou odiar aquilo que vemos nos outros, Jung sugere que devemos olhar para dentro e confrontar essas características em nós mesmos. Esse processo de autoexame e aceitação pode levar a uma maior integração da personalidade e à diminuição da necessidade de projetar as próprias inseguranças ou falhas nos outros. Paradoxo 7. Quanto mais forças um relacionamento, maior a probabilidade de terminar com essa pessoa. Os sentimentos não podem ser forçados. Tentar manipulá-los muitas vezes cria o oposto. Um exemplo pode ser encontrado em amizades. Se alguém tenta forçar uma amizade, buscando constantemente a atenção ou a aprovação do outro, isso pode gerar desconforto e afastamento. A autenticidade e a espontaneidade muitas vezes são fundamentais para o desenvolvimento saudável dos relacionamentos, e a tentativa de forçar sentimentos pode comprometer essa autenticidade. O ensinamento final para este vídeo é entrar em ação. Pegue um papel e uma caneta e escreva sobre suas atitudes, buscando entender como elas se conectam a esses paradoxos. Sinta-se à vontade em meditar sobre isso no espaço dos comentários. Sinta-se seguro em compartilhar suas ideias, que serão extremamente bem-vindas e podem ajudar outras pessoas.